Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aterramentos, né? O pessoal aí anda me cobrando, Haroldo, professor, por que você não coloca sobre aterramento aí? Fala um pouquinho sobre aterramento. Falo, tudo bem, vamos falar um pouco, tá? Então, o aterramento é um sistema importantíssimo, tá? Para uma instalação elétrica, tá? Isso aí é extrema importância, porque faz parte do sistema elétrico como um todo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o aterramento. Então, são sistemas fundamentais, né, para a segurança e funcionamento adequado de instalações elétricas. O aterramento ele estabelece uma conexão, né, intencional entre o equipamento, né, e o terra, né, produzindo aí, no caso, provocando uma proteção, né? Se é uma pessoa relar na parte metálica de uma carcaça, por exemplo, de uma máquina ou de um motor, ele, essa, como ele está aterrado, então significa que as partes vivas, o que seriam as partes vivas? As partes energizadas, tá? Se porventura, por algum defeito, né, algum fio desencapado, alguma coisa assim, devido à trepidação da máquina, alguma peça que movimenta ali, né, houver um problema na isolação do cabo e ele acabar encostando, lógico, vai provocar um curto, mas muitas vezes pode aparecer uma fuga de corrente, uma determinada resistência, certo? Nesse contato elétrico, já ocorreu, certo? Já presenciei casos assim, e a pessoa não colocar a mão ali acidentalmente levar um choque. Isso é um dos motivos do aterramento. Isso aí não é o, só isso, né, a importância do aterramento. Tem mais coisa. O aterramento ele serve para outras funções também, tá? Não menos importante, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho, certo, sobre o sistema. Existem, né, na NBR 5410, existe outras outras formas da gente, né, fazer o aterramento, certo? Tem algumas maneiras aí, algumas, como diz, formas diferentes de fazer o aterramento. Porém, uma das maneiras mais comuns de fazer o aterramento é o neutro aterrado, certo? Ah, então eu posso ligar o neutro em qualquer ponto e ficar ligando no terra? Não, não é isso. Existe o ponto certo, o ponto de equipotencialização. Em painéis, ele é para você que trabalha aí na indústria, você vai ver em painéis tem um barramento de neutro, o barramento de terra. Então, esses barramentos, neutro, terra, são separados. Porém, em um ponto da instalação, em um ponto, que é chamado de equipotencialização, esses caras vão estar ligados, certo? Então, quais são os fundamentos do aterramento? Como já falei, o aterramento ele consiste em ligação intencional, né, no caso aí de, principalmente aí do caso do neutro, né, num determinado ponto, tá, com terra. Porém, eles têm caminhos diferentes, né? Essa conexão estabelece então um potencial de referência zero e cria um caminho de baixa impedância para a corrente de falta. Então, normalmente, numa instalação residencial, industrial, existe um ponto em que o neutro ele vai, por exemplo, numa indústria, né, numa subestação lá, onde tem lá o transformador, existe a malha de aterramento. Então, lá o neutro do transformador, ele funcionando com uma saída estrela, né, uma saída na forma estrela, ele vai ter o neutro. Esse neutro ele tem que ser aterrado. Para quê? Para que as tensões de fase e linha trabalhem corretamente, certo? Porque senão vai dar problema, certo?
Então, o sistema de aterramento ele é composto, tá, por eletrodos, né? No caso, falando aí das residências. No padrão de entrada, o neutro é aterrado. Então, através de um eletrodo de terra, aí o correto seria fazer a medição, né? Normalmente, a resistência de terra ela tem que estar abaixo de 10 ohms, né? De preferência 5. Se não tiver, então tem que ligar mais eletrodos, tá? Mas isso aí é uma conversa para um futuro vídeo, né? Um aprofundamento mais para frente. Mas tem que dar uma impedância, né? De terra bem baixa. Então ele é composto por aterramento, por eletrodos, né? No solo. Esse condutor ele é ligado nesse eletrodo, certo? E ele depois é ligado, no caso na indústria, né? Nos painéis no barramento, tá? Então, quais são esses componentes, né, que formam aí esse sistema? Então a gente vê, são eletrodos de aterramento, condutores de ligação, certo? Barramento de equalização e o sistema de medição. O sistema de medição é o sistema que a gente vai ter que medir o terra, como é que ele está, né? Características do solo, né? Para quando você vai fazer o aterramento, você tem que verificar essas características, né? A resistividade, se o solo é seco ou não, né? Temperatura e assim por diante. Se o solo for tiver uma resistência muito alta, então tem que fazer um tratamento aí, mudar o pH dele, né? Então, o sistema de aterramento, gente, tem que prestar muita atenção nisso. É importante, tá? Muitas pessoas, principalmente em instalações residenciais, não dão importância ao sistema de aterramento. E vou falar para vocês onde ocorrem os acidentes. Tá? Então, ele é importantíssimo. Tá? Então, o controle de tensão do neutro. Né? O aterramento do neutro, como eu falei, não é ligar o neutro de qualquer forma, não é isso. Tá? Ele vai ter um ponto em que esse neutro tem que ser aterrado. Então, ele é essencial para manter as tensões de fase dentro de limites seguros e operacionais. Tá? Sem esta conexão, as tensões podem flutuar perigosamente. O que significa isso? Começa a oscilar, tá? Especialmente durante desequilíbrio de carga ou condições de falta. Desequilíbrio de carga, sobrecargas, por exemplo, numa fábrica, ligou muito motor, muita máquina, então ocorre aí uma queda de tensão, ou aí no caso condições de falta seria no caso um curto, por exemplo, né? Em sistema trifásico, o aterramento do neutro ele vai garantir que a tensão entre cada fase e o neutro permanece constante. Olha aí, você entendeu? Independentemente das variações de carga. Isso protege equipamentos sensíveis e mantém a qualidade de energia fornecida. Então, se a tensão aí na sua casa é 220 ou 110 por fase, essa tensão é garantida através do aterramento. Tá? Sistema com neutro aterrado. Tá? É o sistema que mais predomina, né? É o sistema com neutro aterrado que eu já falei. Um determinado ponto de equipotencialização, esse neutro vai ser aterrado. Então, ele vai garantir tensões de fase estabilizada, proteção contra sobretensões, operação segura de equipamento e facilidade na detecção de faltas. O que significa? Os disjuntores vão operar com mais precisão, certo? Havendo uma falta, ou seja, um curto, ele vai desarmar rapidamente, tá? Então, ocorrendo aí um acionamento, né, do sistema com maior proteção. Agora, o sistema sem aterramento é perigoso. Tá? Então, tensões, ela fica instável, flutua, risco de sobretensões severas, dificuldade em detecção de falta, ou seja, os disjuntores podem não operar adequadamente, e perigo de choque também, né? Então, gente, eu falo, tem que tomar muito cuidado com
sistema de instalações referente à parte de aterramento. Tá? O escoamento da corrente de falta, né, que seria aí o curto. O sistema de aterramento ele vai fornecer um caminho de baixa impedância, que significa baixa resistência, tá, para correntes indesejadas. Essas correntes indesejadas, eu quero fazer uma ressalva aqui. Não é só um curto-circuito, um acidente aí, no caso a pessoa tocar e de repente haver um curto parcial ali, ela tomou um choque, não é só isso. Mas toda a indústria, todo equipamento hoje, toda máquina, existe a eletrônica. Essa eletrônica ela gera perturbações na rede. Ela vai gerar harmônicos. E esses harmônicos, ele vai, vamos dizer assim, com palavras mais simples, ele vai gerar outras correntes que vai estar ali no condutor. Tá? E vai fazer parte da corrente da máquina. E essas correntes são perigosas. Se você não tiver um aterramento adequado, essas correntes ela vai queimar outros componentes, principalmente eletrônicos. Tá? Então, o sistema de aterramento ele fornece um caminho de baixa resistência para essas correntes indesejadas, tá? Incluindo a corrente de falta de fase, né? Ou falta de, no caso, fase terra, encostar, né? Fase terra, corrente de curto, no caso aí é o curto-circuito. Esse escoamento ele é eficiente e é crucial para a operação adequada do dispositivo de proteção. Por isso que, havendo um sistema de aterramento adequado, o sistema de proteção funciona. Tá? Então, quando ocorre uma falta à terra, ou seja, um curto, tá? A corrente ela vai atravessar, né? Ela vai fluir, né? Através do condutor de fase defeituoso pelo solo e vai retornar ao transformador através do aterramento de neutro. Então ela ocorreu curto. Então, através do solo, ela vai retornar ao transformador, ou seja, no caso aí de uma ligação estrela, né? Esta circulação de corrente ela vai permitir que disjuntores fusíveis detectem essa anormalidade, tá? Dessa defasagem aí do circuito automaticamente. Aqui, nesse caso, é bom também salientar em instalações residenciais o dispositivo DR. Né? Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, sobre o dispositivo DR. Havendo um bom aterramento, esse dispositivo DR funciona adequadamente. Tá? Então, esse escoamento da corrente de falta, né, então ocorre devido a um curto-circuito, né, uma anomalia na instalação, certo? E aí, com o sistema de um aterramento adequado, ela vai funcionar com maior precisão, né? Então, ele vai desarmar o circuito com mais precisão. Redução também do esforço de isolação. Nossa, o que será isso? Veja, todo condutor ele é isolado, né? E ele tem uma tensão, desculpa, uma tensão de isolação, né? Então, com o aterramento adequado, as tensões entre condutores e terra são controladas, permitindo aí o uso de isolações menos robustas. Vamos ver já aqui nessa tabela que, por exemplo, aqui, ó, tipo de sistema, tipo de fase terra e níveis de isolação, tensão fase terra e nível de isolação. Ó. Se nós temos um sistema com neutro aterrado em 380 volts, a tensão fase terra vai ser 220. Tá? Então, o nível de isolação é o padrão, certo? Então, eu vou ter entre fase e o terra, entre um fio, né? Entre o condutor e o terra, eu vou ter 220. Tá? Para o neutro aterrado. Saída em estrela de transformador. No neutro isolado, veja bem, neutro sem aterramento. Em 380, a tensão fase terra é 380. Tá? Então, o nível de isolação tem que ser reforçado. Né? Nós temos que ter aí uma isolação maior. Tá? E o sistema IT, o que seria o sistema IT? É um tipo de aterramento, seria com impedância, com uma resistência. Tá?
É um neutro ligado a uma resistência e aterrado. Em 380, nós vamos ter tensão de fase terra de 380, tá? E o nível de isolação maior ainda. Então, assim, eu, né, praticamente aí com o tempo de experiência, eu sempre recomendo o neutro aterrado, né? A gente vai ver aí mais para frente como é que isso funciona mais adequadamente. O neutro aterrado, ele produz aí uma equalização melhor das tensões, né, na saída estrela de um transformador, certo? E com menos risco, né? Então, em sistema não aterrado, a tensão entre qualquer condutor e o terra pode atingir valor de tensão de linha. O que seria a tensão de linha? Entre fases, né? Exigindo aí isolação dimensionada, olha aí, para suportar essas tensões elevadas. Tá? Então, o aterramento limita essas tensões ao valor de tensão de fase. Então, tudo isso aí é para a gente entender que aterramento, gente, não é brincadeira, certo? A gente tem que entender que isso aí tem que levar muito a sério, certo? Outra coisa também que o aterramento ajuda, e isso é extremamente importante, é a redução de interferência eletromagnética. SPDA, por exemplo, certo? Que é a proteção contra a descarga atmosférica. Tem que estar definindo o negócio, tá? Principalmente indústrias aí, empresas que têm SPDA, o aterramento ele tem que estar sempre sendo verificado, tá? Medindo a resistência de terra, verificando a isolação dos eletrodos, a continuidade, né, e tudo mais. Os cabos de descida, né, inspecionando lá as hastes, né, pelo menos a ligação lá na, nas hastes de terra. Então, porque isso aí inclusive, isso daí pode até evitar incêndio, tá? Então, o aterramento eficaz ele minimiza essas interferências eletromagnéticas, né? Ao fornecer um caminho de baixa impedância, ou seja, baixa resistência para a corrente de alta frequência, tá? Isso é especialmente importante em instalações com equipamentos eletrônicos sensíveis e sistema de comunicação. Já acabei de falar que hoje em dia todo equipamento, toda máquina tem eletrônica. Essa eletrônica gera perturbações eletromagnéticas. Essas máquinas, essa eletrônica, ela vai gerar harmônicos, tá? E o sistema de terra adequado ele vai minimizar isso aí. Lógico que no sistema, no caso, do sistema de harmônicos, teríamos que usar filtros, né? Dependendo do caso, né? Mas geralmente, normalmente, não se usa. Usa, no caso aí, se houver muita interferência eletromagnética, vai ocorrer o que? Uma redução do fator de potência, tá? Isso já é um outro caso de um outro assunto que a gente pode discutir aqui. O fator de potência baixo é perigoso. Além de, né, o cliente começar a pagar mais na conta de energia também, tá? Porque tem muita energia reativa no meio. Então, o sistema de aterramento adequado, ele pode minimizar isso, tá? Não que vai ser a correção de um baixo fator de potência, não, mas ele ajuda. Tá? Para corrigir o fator de potência, a gente tem que instalar banco de capacitores, mas para isso tem que ter. Isso aí nós vamos falar mais só sobre isso aí em outra oportunidade. Mas o que eu quero frisar aqui é que o sistema de aterramento está tudo ligado nisso. Está tudo entramado nessas coisas aí, tá? Então, tanto a parte de interferência, quando se fala em interferência eletromagnética, está entrando tudo, SPDA, está entrando essa parte de harmônica, tá? E quando se fala em equipamento eletrônico, é crucial, certo? Até o funcionamento depois de computadores, CLPs, tá? CLPs de máquinas automáticas, tem tudo a ver com um bom aterramento. Eu já peguei casos de o CLP, ele sempre
ele dava bug no CLP, o CLP travava, entendeu? A máquina parava no que estava fazendo ou ficava doida. E aí o sistema de aterramento não era adequado também, certo? Entre outros fatores. Tá? Então, influencia muito nessa parte aí de um correto funcionamento de todo um sistema elétrico. Todo um sistema elétrico. E além, né, lógico, a segurança e proteção contra choques. Né? Isso é muito importante. Então, ele é fundamental para a segurança pessoal, tá? Limitando aí a tensão de toque e passo a valores seguros durante condições de falta, né, no caso aí de um acidente. Quando uma pessoa toca uma parte metálica energizada, acidentalmente o aterramento garante que essa corrente de falta seja suficiente para operar as proteções. No caso aqui a gente está falando dos DRs. Tá? Então a eficácia de proteção vai depender da coordenação entre o sistema de aterramento e os dispositivos de proteção, como dispositivos diferenciais residuais, que seriam os DRs, e os disjuntores termomagnéticos. Sobre DR eu queria falar mais futuramente. Tá? É muito importante, isso aí é dado em norma, né? Hoje em dia, se você é eletricista aí residencial, né? Predial, tá? Em locais molhados, né? Locais assim que o pessoal pode muitas vezes usar mangueira aí para fazer, para lavabos e tal. É extremamente importante usar um dispositivo DR nos quadros ali que vai alimentar ali aquela área ali, né, onde a pessoa pode lavar. Tá? Mecanismo de proteção, né, equalização de potenciais, né, a gente acabou de falar aí, né, todas as massas metálicas no mesmo potencial. Aterramento de estruturas metálicas, olha só, né, barracão, até nas indústrias, né, lá fora, né, o sistema, o telhado de estrutura metálica, tudo tem que estar devidamente aterrado junto com o SPDA, no caso, né? Então, ó, valores limites de segurança. Tá? Eu coloquei aqui uns valores limites de segurança. Eu peguei da norma e eu costumo falar sempre que o mais importante aí no caso seria uma resistência, tá, baixa, tá? Abaixo de 10 ohms, no caso, né? Abaixo de 10 ohms. Porém, eu posso, a gente pode medir de outras formas. Por exemplo, aqui, tensão de toque menor que 50 volts, né, em corrente alternada, tensão de passo menor que 50 volts e tempo de atuação dos dispositivos menor que 0,4 segundos, certo? Isso aí é só uma indicação de segurança. Mas se a gente pegar um termômetro, medir a resistência de terra e deixar abaixo de 10 ohms, ou podemos falar aí de 5 ohms, já vai estar o suficiente. Tá? Tanto o sistema SPDA como a rede elétrica em geral de uma instalação, tá? Sem problema nenhum. O que mais que a gente pode falar sobre aterramento? A manutenção, né? A eficácia do sistema de aterramento requer projeto adequado, instalações corretas, manutenção periódica, medições regulares da resistência de aterramento. Olha aí, tá? Acabei de dizer, garante que o sistema continue operando dentro dos parâmetros específicos. Então a gente tem que ter um projeto, tá? Calcular a resistência do solo, dimensionamento dos eletrodos. Na verdade, a gente não precisa calcular, né? A não ser que seja uma fábrica aí, nós vamos ter que o que vai ser ligado, tem que fazer um projeto bem elaborado. Mas, de uma maneira geral, nós temos que deixar uma resistência baixa, certo? Comissionamento, medição das resistências de aterramento e validação e eficácia do sistema. Tá? Instalar e fazer as manutenções periódicas, tá? Que eu acabei de falar. Verificar a ligação com a haste, os cabos de descida dos SPDAs, verificar aí as conexões em painéis, né, do aterramento,
fazer as medições de terra, tá? Tudo isso aí vai ajudar, certo? No perfeito funcionamento do sistema, tá? Então, o que eu queria falar para vocês hoje sobre aterramento seria justamente isso aí, certo? Eu acho que não, a gente não esgotou o tema, tá? Fica aí para uma próxima oportunidade a gente discorrer um pouco mais sobre o assunto, mas acredito que deu aí uma ajuda aí de alguma forma, tá? O que eu quero frisar mais uma vez é: sistema de aterramento não é só proteção contra choques, é fazer o sistema elétrico funcionar corretamente. O que tiver ligado no seu sistema elétrico tem que funcionar corretamente, baseado na referência do neutro ligado no terra. E esse terra tem que ser eficiente. Só isso. Tá? Tem muito eletricista aí que eu sei que não dá importância. Ah, liga ali. Conheci muitos eletricistas em indústria que vai ligar uma máquina nova, chegando uma máquina nova para instalar na fábrica, o camarada me liga o terra lá na estrutura metálica. Não, tem que ligar o terra no seu painel, no painel adequado que está ligado no terra. E o barramento, preste bem atenção, o barramento de terra vai ser ligado no terra da instalação. Não é ligado em estrutura metálica, não é ligado em lugar nenhum. É no barramento da instalação. Tá? Então, terra é terra, neutro é neutro. Ok? Normalmente é assim. Tá? Existem vários sistemas de ligação de terra. Nós vamos ver. Vou fazer um vídeo aqui e vou colocar. Mas, normalmente, tá, se utiliza esse sistema. Tá? Não vou falar siglas, nomes, nós vamos falar isso depois. Tá bom? Eu fico por aqui, espero ter ajudado nesse quesito. Futuramente a gente volta com um assunto né, mais largo nessa parte aí, tá bom? Até mais, se vê na próxima.